Bom dia a todos e a todas, agradecer a presença de toda a imprensa aqui, agradecer aqui a presença da nossa vice-governadora e aniversariante do dia aqui, né? A Rose, parabéns, Deus abençoe. Cumprimentar nosso presidente da Assembleia, Júnior Mock, nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Divon Cir, nosso procurador-geral de Justiça, doutor Paulo Passo, nosso presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdir Neve, nosso subdefensor público-geral, Fábio, cumprimentar o Felipe, cumprimentar toda a nossa equipe em nome do Eduardo Riedel, saudar a primeira-dama Fátima Zambuja e quero passar para vocês, quando a gente fala equilíbrio fiscal para Mato Grosso do Sul, as medidas que nós entendemos necessárias e importantes, que é uma sequência já de um trabalho que nós iniciamos ainda no final de 2014, ainda no mandato do ex-governador André, quando nós mandamos algumas medidas administrativas à Assembleia Legislativa, e tem um porquê. Gostaria, próxima tela. O cenário econômico nacional do ano de 2014, 2015 e 2016. Nós tivemos antes de 2014 praticamente 15 anos ininterruptos ali no crescimento na economia nacional. Só tivemos um ano, que foi 2008 para 2009, que as receitas elas foram menores do que a inflação daquele período. Durante os 15 anos anteriores, nós tivemos crescimento da receita maior do que a inflação do período. E nós tivemos 2015 uma queda de 3,8, 2016 3,4, que dá 7,2 de queda do PIB nacional. Foi a maior queda que nós tivemos dos últimos 100 anos da República Brasileira. A taxa de desemprego do Brasil saltou de 6 para 11, no Mato Grosso do Sul de 4 para 7, só o ano passado 1,3 milhões de postos fecharam-se, o déficit primário federal previsto para esse ano 182 bilhões, e isso a gente explica um pouquinho a vocês. O governo federal, ele tem a Casa da Moeda. O governo federal, ele faz moeda, ele gera moeda, diferentemente dos estados. Quando o estado tem déficit e o município, ou ele deixa de pagar folha, ou ele deixa de pagar fornecedores, ou ele deixa de fazer transferências constitucionais, às vezes até aos próprios poderes, como alguns estados isso tem acontecido. Então, é importante, e esse déficit de 186 bilhões, ele é um déficit que precisa diminuir também a nível federal, porque isso impacta duas questões que para nós são primordiais. Uma, ela impacta aumento de juros, porque quando o governo emite título, ele rola a dívida pública, e ele também impacta a questão dos aumentos dos juros, e o juro acaba impactando e a Selic acaba ficando maior. As previdências estaduais no ano de 2016 tiveram um déficit de 60 bilhões. Nós tivemos uma queda entre 15 e 16 do Fundo de Participação dos Estados, nominal de 13%, quer dizer, nós diminuímos a receita das transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Estados. Só para vocês terem uma ideia, nós somos o antepenúltimo FPE. Abaixo do Mato Grosso do Sul está São Paulo. E na repatriação, o critério adotado para a repatriação daqueles recursos foi o critério do FPE. Somando as duas parcelas, Mato Grosso do Sul, entre a primeira parcela e depois a parcela da multa e dos juros, nós recebemos 110 milhões. O Ceará recebeu 860 milhões, Maranhão 830, Bahia 820 milhões. E esse é o critério do FPE. Isso a gente sabe que isso é uma discussão, mas é importante dizer os valores. E em 2016 nós tivemos 14 estados que ameaçaram decretar calamidade, 3 o fizeram. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Importante dizer a questão desses estados que o fizeram, é realmente aqueles estados que tem. Hoje nós temos, dos 27 estados da federação, nós temos 20 estados que eu posso dizer inadimplentes, alguns com folha, a maioria não tem as certidões negativas. Isso criou realmente um acordo que foi feito de todos os estados com o governo federal,
que levou os estados a ter um pacto com o governo federal de tomada de algumas medidas, alguns numa extensão um pouco maior, que são principalmente aqueles estados que decretaram estado de calamidade financeira. Outros numa extensão um pouco menor, mas todos têm o compromisso de fazer o ajuste dos gastos públicos para, dentro de uma equação, poder olhar e vislumbrar um futuro de equilíbrio financeiro. Então, nisso impõe o teto de gastos, que nós vamos discutir, a questão previdenciária, e a questão administrativa é uma questão interna de cada estado. Cada um está buscando ajustar o tamanho da sua máquina pública ao tamanho da perna que os estados têm para caminhar sem se tornar um estado insolvente ou um estado em dificuldade financeira. Próximo, por favor. Só rapidamente, o que compõe as receitas? 82% das receitas do Mato Grosso do Sul é ICMS. 6% das receitas é IPVA. Nesse IPVA, metade do IPVA, ele é dividido com municípios. Então, 50% é do estado, 50% dos municípios. O ITCD representa 2%. O imposto de renda, que é aquilo que é retido nas folhas de pagamento, ele acaba se incorporando também à receita do estado. E 2% outras receitas tributárias. Então, aqui esse é o bolo tributário, tendo como principal fonte a receita de ICMS, que responde hoje por 82% das nossas receitas. Próximo. Vou colocar para vocês um pouquinho sobre o gás, porque tem pessoas que às vezes não conhecem bem com profundidade o que é o assunto gás. Muitas pessoas questionam se nós perdemos a ação no Supremo, que os outros estados demandavam contra Mato Grosso do Sul. Não tem nada a ver com isso. Aquela ação, o estado tem a liminar favorável ao recebimento e o recolhimento para Mato Grosso do Sul. Acho muito difícil que o normativo da tributação das importações, aonde acontece o fato gerador, então a entrada do gás boliviano, ele acontece pela Petrobras de Corumbá, e nós estamos com uma liminar e aquele processo ainda não foi julgado, e acho que não será julgado. O que aconteceu com o gás importado da Bolívia e por que a gente tem debatido tanto? Essa aqui é a média do volume mensal, que é uma base praticamente de 30 milhões de metro cúbico que a Petrobras bombeava. 2013, 922 milhões de metro cúbico mês. 2014, veio um pouco a crise hídrica ali, teve que ligar mais termoelétrica, aumentou um pouquinho, 939. 2015, diminuiu um pouco, porque já começou a desligar algumas termoelétricas a nível de Brasil, porque os reservatórios começaram. 2016, o cenário econômico, nós tivemos uma retração do bombeamento, do volume de gás na faixa de 7,5%. E por que essa diminuição? Indústrias fecharam, empresas pararam muitas vezes de consumir devido à retração da economia, que é aquela queda do PIB, bombeou 854 milhões média mês no ano de 2016. E o que aconteceu em 2017? Sem aviso nenhum a Mato Grosso do Sul, simplesmente a Petrobras, a partir de janeiro, diminuiu pela metade o bombeamento do gás boliviano. Passou de 30 milhões, 28 milhões, para 14 milhões. E em fevereiro foi pior. Está fechando os números agora, eles bombearam 11 milhões de metro cúbico. Inexplicavelmente, não teve um aviso ao Estado, não teve uma fala com o governo, simplesmente eles passaram a diminuir o bombeamento do Gasbol, que é o gás boliviano, e começaram a injetar o gás do pré-sal. Não sei se vocês sabem, esse contrato de compra do gás boliviano com a Petrobras, ele encerra-se em 2019. Então existem várias ideias. A Petrobras está querendo dizer ao governo boliviano que não precisa do gás da Bolívia. Então ela diminui o bombeamento, diminui o consumo e impacta diretamente no ICMS. Próxima tela. Esse aqui é o percentual do que significava o ICMS do gás na receita total daqueles 7 bilhões que vocês viram no começo. Em 2013 significou 16,68, 14, 18, 15, 16,6. Em 2016, com a queda do consumo e diminuição do bombeamento, caiu para 11. A projeção
em janeiro ficou em 5, e se manter o que tem em fevereiro, deve cair para 4, 4,2. Então, praticamente, o Estado saiu e a média de 2013 para os anos anteriores, ela sempre variou entre 16% e 18% da receita total de ICMS do Estado, era oriunda do gás natural importado da Bolívia. Então, essa queda brutal aqui em janeiro, inexplicável, é o que tem nos movido, todos nós, a uma explicação da Petrobras. Já falei, inclusive, com o presidente Michel. Amanhã eu já fui convocado uma outra reunião que a bancada federal marcou com o ministro Eliseu Padilha, e esse é um assunto realmente preocupante. Por quê? Próxima tela. A arrecadação do gás natural, em 2014, 1,376 bilhão. De 14 para 15, 1,288 bilhão. Uma pequena perda de 87 milhões. De 15 para 16, já deu um sinal de alerta. E aí, muitas pessoas não entenderam por que no ano de 2015, presidente, nós tomamos medidas ali, algumas incompreendidas, outras difíceis e outras até realmente doloridas para o governo, que foi um pacote fiscal tributário de aumento de 1% do IPVA, certo? Passando de 2,5% para 3,5%, mas ainda ficando a menor alíquota de IPVA do país. Aumento de bebidas, aumento no fumo e aumento do ITCD, que vocês viram o que significa o ITCD na receita total do Estado. Por quê? Já tínhamos a previsão em 2016 de uma perda na receita do gás, que totalizou 336 milhões. Isso nós conseguimos manter o equilíbrio com aquele resultado do ano de 2015. Mantivemos o equilíbrio, pagamento em dia, salário em dia, obrigações, aqui está todos os poderes constituídos, não tivemos no Mato Grosso do Sul nenhum atraso dos duodécimos, que são constitucionalmente direito de todos os poderes, mas que alguns estados, infelizmente, nesse caos econômico, não têm nem conseguido repassar aos poderes. Então, o grande problema, 2017, a previsão, se manter, é nós perdermos nesse ano 500 milhões do ICMS do gás. E isso realmente ele põe o nosso equilíbrio em risco, porque você não consegue, num espaço curto de tempo, sem ter tido essa previsão, porque a previsão nossa para 2017 era manter o volume bombeado em 16, então nós manteríamos a perda do ano 16, mas infelizmente a Petrobras mudou a estratégia de mercado, e isso impactou realmente e nos trouxe uma responsabilidade enorme para a gente buscar esse equilíbrio. E próxima tela. O que nós estamos fazendo nesse tripé que a gente vai apresentar aos senhores e às senhoras aqui? Primeiro, uma reforma administrativa. Próximo. 2015, nós tínhamos em 14, 15 secretarias, votamos aquela lei ainda em 14, ficando em 13 secretarias, e agora a nossa proposta, que nós estamos encaminhando, eu vou entregar os projetos de lei ao presidente da Assembleia, hoje às 2h30 da tarde, numa reunião com os deputados, todo o projeto da reforma administrativa. Nós estamos propondo que o Estado fique com 10 estruturas administrativas. Nós entendemos que tem uma lógica muito grande nessa unificação de estruturas administrativas, sem perda da qualidade do atendimento. E eu vou explicar um pouquinho para vocês na próxima tela, é só para fazer um parênteses. 10 unidades, secretarias, nós seremos o Estado com o menor número de unidades administrativas de todos, igualando a Goiás. Então ficaria Mato Grosso do Sul e Goiás com 10 unidades administrativas, que são as secretarias, e que dentro das secretarias estão as estruturas que fazem a gestão do governo do Mato Grosso do Sul. Próxima tela. Esse será a reestruturação proposta à Assembleia. Nós estamos tirando da Secretaria de Governo o orçamento, trazendo para a Secretaria de Fazenda. Nós estamos na Secretaria de Cultura e Cidadania, anexando a Fertel, que estava na Segov, e todas as subsecretarias, Mulheres, Igualdade Racial, Juventude, Indígena e LGBT, estará dentro dessa estrutura. Entendemos que isso aí dá um modelo
realmente dinâmico para o atendimento, principalmente na questão da cultura e cidadania. A questão do desenvolvimento e produção, agricultura familiar e meio ambiente. A gente entende que você pode tranquilamente trabalhar toda a estrutura de desenvolvimento do Estado numa unidade administrativa única. Hoje nós temos Secretaria de Produção e Secretaria de Desenvolvimento. Só para ter uma ideia, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ele acaba passando a consulta pelas duas secretarias. E hoje nós vamos ter uma unificação numa única unidade administrativa. E a importância, principalmente, nós estamos levando para dentro dessa estrutura administrativa o nosso Fundo de Ciência e Tecnologia e a Superintendência de Ciência e Tecnologia junto. Por quê? Hoje nós temos um eixo estratégico de desenvolvimento do Estado. E a ciência e a tecnologia, principalmente o fundo que financia os projetos do desenvolvimento tecnológico do Estado, funcionando dentro dessa estrutura, nós entendemos que nós teremos uma dinâmica melhor. E também a Fundação de Turismo. Nós estamos anexando ao desenvolvimento, porque nós entendemos o turismo também como uma fonte de desenvolvimento do Estado. Potencializar a Fundetur também como uma ferramenta de geração de empregos, de oportunidades. Então, essa unificação dessas estruturas que tratam do desenvolvimento. O meio ambiente já estava dentro do meio ambiente, o meio ambiente estava dentro do desenvolvimento e funcionou muito bem nesse período, tendo uma dinâmica até elogiada por muitos estados, que avançou muito a questão da organização ambiental, do licenciamento ambiental no Mato Grosso do Sul. Outra questão que nós estamos fazendo uma fusão. A Secretaria de Habitação passa a fazer incorporação junto à infraestrutura. Então nós ficaremos infraestrutura e habitação, anexando ali todo o serviço, toda a parte de infraestrutura, rodovias que já estavam, todo dentro. A habitação tinha uma secretaria em separado e nós entendemos que isso dá uma lógica dentro da infraestrutura do Estado com tranquilidade. Então a Secretaria de Habitação integra junto à CEINFRA, formando a Agência de Habitação, um órgão a mais dentro da Secretaria de Infraestrutura. E nós estamos propondo também a unificação da Casa Civil com a Secretaria de Governo. Hoje nós temos duas estruturas administrativas em separado. Uma que trata da questão de gestão, que continua sendo feita na Secretaria de Governo, que são todos os contratos de gestão, a organização das estruturas administrativas, a valorização do servidor, o Fórum Dialoga, todas essas questões estão dentro da gestão. Essa EPE já existe, é nosso escritório de parcerias estratégicas que trata das PPPs, aqui dentro dessa estrutura estão sendo discutida hoje a PPP do saneamento, tem discutido também a PPP digital, de criar uma infovia digital no Mato Grosso do Sul para ter um acesso à banda larga, internet, nos 79 municípios do estado. Então isso está sendo tratado dentro desse escritório, como outros trabalhos. A Subsecretaria de Comunicação, que já funciona dentro dessa estrutura da Casa Civil, fica anexada, e aí nós teremos a Subsecretaria de Relações Institucionais, que é a relação institucional do governo com os poderes e com a entidade, com os fóruns, com a entidade civil organizada, vai funcionar tudo dentro dessa estrutura. Então, nós entendemos que esse novo arranjo, ele dá uma lógica realmente estruturante ao Estado, sem perda da nossa eficiência, pelo contrário, até melhorando um pouco mais com a unificação de alguns serviços, uma lógica para o desenvolvimento, para a infraestrutura e principalmente na questão da relação institucional da Secretaria de Governo com a estrutura dos poderes constituídos, Assembleia Legislativa e todos os poderes que a gente dialoga, e acho que a presença aqui hoje, nessa apresentação dos poderes, mostra principalmente o nosso espírito de dialogar, de buscar soluções compartilhadas, para ter planejamento. Acho que o planejamento, ele é fundamental para o resultado de todo o histórico que nós queremos dar de avanços aqui no Mato Grosso do Sul. Próximo. Quais os resultados disso? A redução das secretarias. Nós vamos reduzir 16 superintendências, e essas superintendências elas estão em todas as
as unidades administrativas, então vai ser um encolhimento. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos fazendo a unificação de serviços de Agenfa, Iagro e Agraer em 44 municípios. Só a unificação de Agenfas, nós vamos fazer a unificação em 49 municípios. Não é extinção de nenhuma Agenfa. Hoje nós temos um avanço tecnológico hoje na questão digital. Nota eletrônica, grande parte do serviço que é feito hoje no município, os contadores fazem eletronicamente dentro das suas estruturas de escritório. E aquele que precisar, às vezes o pequeno produtor que não tem a internet, que precisa do apoio, nesses municípios vão funcionar unificado o serviço de Iagro, Agenfa, ou Iagro e Agraer e Agenfa, para facilitar a vida do cidadão. Isso traz economia ao Estado, racionaliza e fica mais fácil o atendimento. Nós vamos cortar entre temporários e comissionados 1.000 cargos. Isso já vem num processo, já teve cortes já em algumas estruturas, que dá uma economia de quase 34 milhões anos. Nós estamos fazendo de novo uma rodada de revisão contratual, de estruturas de contrato e contratação, como muitos aqui estão fazendo. Eu acompanhei esses dias na publicação do Dr. Divoncir, reduzindo as despesas de custeio também, e isso é cada estrutura administrativa busca a adequação da sua unidade ao tamanho da possibilidade da expansão das despesas. Isso deve possibilitar uma economia de 100 milhões no ano de 2017, e nós estamos fazendo um novo redesenho. Nós fizemos no início do governo, que nós tivemos um avanço enorme na melhoria das compras governamentais, tanto que o custeio do governo do Estado no ano de 2016 foi praticamente o mesmo valor do ano de 2014. Então nós tivemos uma expansão nesses anos, aí 2 anos, de serviços e com uma diminuição do custo. E por que só foi possível isso? Devido à revisão de contratos e melhoria, e agora o governo está também fazendo toda a auditoria na folha de pagamento. Terminamos da Previdência, que é o censo previdenciário que vocês acompanharam, que é importante também o acompanhamento disso. Então, essa aqui é a proposta que nós vamos estar encaminhando hoje à tarde, entregando aos deputados, de uma nova estrutura. Eu entendo que isso, além de manter o planejamento, facilitar a vida das pessoas, tem muita responsabilidade, e aqui a responsabilidade compartilhada, não é só o executivo que está fazendo a sua parte, aqui cada um, chefe de poder aqui, também está fazendo a sua parte, está adequando as suas estruturas, porque o Estado é o todo. O Estado não é só o poder executivo, o Estado é o todo, é os poderes constituídos, e esse equilíbrio ele deve ter buscado por todos. Então, da nossa parte, a gente encaminha para ter o quê? Uma maior eficiência. Muitas pessoas, mas vai fechar. Não, nós vamos unificar serviços, baratear. Eu dou exemplo aqui na capital, nós estamos unificando, saindo de vários aluguéis e unificando os serviços de estruturas do Estado em um único local. Facilita a vida do cidadão, barateia para o governo. Outra questão que às vezes pode chegar, principalmente aos senhores e senhoras e senhoritas da imprensa, a questão da educação. Nós estamos exigindo realmente na educação que as salas de aula tenham o número mínimo de aluno previsto em lei, para que a gente tenha realmente a sala funcionando com o número de alunos mínimos previsto em lei. Isso é importante, é você otimizar recursos públicos, você economiza para dentro do governo. Então, é uma busca de uma eficiência maior, e eu tenho certeza que isso aqui é muito importante para o equilíbrio fiscal do Mato Grosso do Sul. Próximo. PEC do limite de gastos. A PEC do limite de gastos teve uma proposta a nível federal, que já foi aprovada, foi muito debatida, né, pelos poderes, e aqui a gente está com os poderes juntos. Nós já encaminhamos uma nossa proposta dessa PEC, que a gente encaminha no final da tarde hoje também ao presidente Júnior Mora, que nós entendemos que ela é essencial e vital para a gente ter um equilíbrio fiscal do Mato Grosso do Sul para os próximos 10 anos. Próxima tela. Qual que é o objetivo que nós temos aqui? Estabelecer os limites das despesas por 10 anos. Nós estamos propondo uma revisão no 5º ano.
Então, daqui a 5 anos, se aprovada a PEC, nós vamos fazer uma revisão. Um pouquinho diferente do que foi aprovado. O governo federal aprovou vinculado ao IPCA. Então, as despesas do governo federal para o exercício seguinte, elas só vão poder aumentar vinculada ao IPCA. E nós aqui inovamos um pouquinho mais. Nós colocamos, além dos gastos vinculados ao IPCA, acrescido de 20% do crescimento da receita corrente líquida, crescimento real. Por que isso? Porque nós podemos ter anos, e a gente torce para isso, que a economia brasileira volte a ter uma dinâmica como teve aí nos 15 anos anteriores de 2014, um crescimento, muitas vezes, da receita corrente maior do que o IPCA do período. Se o IPCA é a inflação, às vezes você tem uma inflação dentro da meta e sob o controle, e você tem um crescimento da receita corrente líquida maior. E isso possibilita, aqui no caso específico do Mato Grosso do Sul, de nós podermos ampliar um pouco mais os gastos baseado na receita. É muito difícil você falar em crescimento de despesa se não tem crescimento de receita. Mas com esse modelo que nós apresentamos, a gente entende que o Estado também fica com uma opção. Pode ter anos em que nós tenhamos uma receita bem maior do que o IPCA. Aí você pode aumentar as despesas e isso abrange todos os poderes: executivo, judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria. O parâmetro para essa emenda constitucional é basicamente o mesmo da emenda constitucional 95, que já foi sancionada pelo presidente Michel Temer. E isso aqui faz parte de um acordo que nós fizemos com o governo. Hoje, para o governo federal dar aval de empréstimo ou fazer algum tipo de transferência voluntária aos estados, todos os estados têm que tomar as medidas, primeiro, da PEC de controle de gastos, e, em segundo ponto, uma nova reestruturação previdenciária. Isso está sendo discutido a nível de todos os estados. Tem muitos estados que já aprovaram as suas emendas constitucionais, tem outros estados que estão encaminhando as assembleias legislativas, e nós entendemos, é um texto que já foi apresentado aos poderes, tem alguma adequação que foi sugerida, acho que inclusive pelos poderes, que o Eduardo está finalizando o texto final. Hoje, às 14h a gente entrega, então, a reforma administrativa e essa PEC. Só um parênteses aqui, porque eu ouvi algumas pessoas, quando estava debatendo a questão da PEC de controle de gastos a nível federal, eu ouvi algumas pessoas, eu não sei porquê, mas entendendo erroneamente o que é o espírito da PEC. O espírito da PEC é você fazer o aumento das despesas vinculado ou à receita ou à inflação do período, para você não extrapolar despesas e gerar um déficit. E algumas pessoas falavam, mas vai tirar dinheiro da saúde e da educação. Eu ouvi isso, não sei se vocês ouviram também. Isso não é verdade. Você pode até ampliar despesas na saúde ou na educação, desde que você tenha condição de dizer, eu vou cortar aqui, eu vou ser mais eficiente no gasto público, aqui no setor administrativo, vou melhorar o perfil do endividamento do Estado, eu vou pagar menos dívida e vou ter uma sobra maior e vou poder investir mais. Então, isso é para os estados poderem fazer o equilíbrio. Então, dizer que vai diminuir receita da saúde e educação não é verdadeiro. Você pode até ter um aumento de despesas na saúde e educação, só que dentro do seu orçamento você vai ter que dizer, eu vou economizar aqui e vou gastar mais tantos na saúde, ou eu vou ser mais eficiente aqui nos gastos correntes do governo e vou ter mais recursos para investir na educação. Então, só para fazer esse parênteses, que eu ouvi algumas pessoas falando, não, se a PEC for aprovada, vai diminuir dinheiro. E eu gostei muito de um artigo do senador Cristóvão Buarque, que ele fez um panorama muito importante. Ele não pôs PEC do limite de gastos, ele pôs PEC da responsabilidade. Quem tiver oportunidade, acho que vale a pena ler esse artigo. Ele discorre ali o quanto é importante isso para a gestão pública no país, tanto a nível federal, porque o ônus do déficit quem paga somos todos nós,
é a sociedade, aquele déficit de 180 bi, e nos estados também. Um estado mais equilibrado, nós vamos ter a sociedade, com certeza, com condições de nós termos os investimentos nas áreas que serão prioritárias. Próximo, por favor. E por último, nós vamos detalhar aqui rapidamente, que não é um final ainda, porque nós estamos, mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão previdenciária. Para terem uma ideia, o déficit da Previdência sul-mato-grossense em 16 foi 916 milhões de reais. Esse é tudo o que a gente paga entre aposentadorias e pensões do Executivo, Legislativo, Judiciário, os tribunais, todo o sistema de previdência do Mato Grosso do Sul. A previsão para 2017 é chegar perto de 1 bilhão e 100 milhões de reais, se nada for feito. E o que a gente vislumbra na questão da previdência? Nós precisamos ter um sistema de previdência equilibrado, um sistema de previdência saudável, que é o sistema que consegue pagar as aposentadorias e as pensões, para que nós não tenhamos no Mato Grosso do Sul exemplos como nós estamos vendo em alguns estados da federação, que o servidor, o contribuinte, pagou durante muitos anos para ter direito à aposentadoria quando do final do seu serviço prestado ao setor público ou aos poderes constituídos, e aí chega a hora de receber a aposentadoria, a gente vê uma tristeza, como a gente tem visto em alguns estados, principalmente hoje o Rio de Janeiro, que os aposentados não estão recebendo o seu vencimento no final do mês. Isso é preocupante. Então, isso nós estamos discutindo agora para que lá no futuro não venha ocorrer no Mato Grosso do Sul o que tem ocorrido em alguns estados, que é esse desequilíbrio da Previdência. Então, a busca do equilíbrio tem muito a ver com as reformas que estão no Congresso Nacional. Idade, tempo, aposentadoria complementar. Mas nós não vamos esperar isso aqui, porque isso, a hora que votar nacionalmente, é uma emenda constitucional, nós vamos ter que regulamentar a nossa Previdência para isso. Mas nós estamos fazendo uma revisão atuarial para a gente acertar qual a alíquota ideal para patronal e servidor no Mato Grosso do Sul. Algumas pessoas perguntam, é 14? É 13? É 15? Da nossa parte é 21 hoje? Vai para 28? Vai para 30? Quanto nós vamos ter que contribuir, servidor e patronal, que é o ente, que é os nossos poderes, é o executivo, para a gente buscar o equilíbrio? O cálculo atuarial que nos dá isso, porque ele faz uma projeção das aposentadorias e das pensões, e essa previsão, nós estamos terminando uma revisão da legislação e alteração dos processos administrativos. Hoje, nós temos os processos administrativos a nível dos poderes. O Tribunal de Justiça faz o seu processo, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, e a gente está mandando dentro da estrutura da gestão administrativa da Previdência, que nós vamos fortalecer a Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul. Ela será responsável para fazer a análise dos processos e também ela será responsável pelo pagamento das aposentadorias e das pensões, unificando isso tudo na estrutura da Agência de Previdência, porque ela é responsável pelo Executivo, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia, pela Defensoria. Então, nessa mudança aí, nós estamos unificando essa gestão dos processos administrativos, revisando algumas legislações. Nós estamos propondo agora um recenseamento a cada mês de aniversário do servidor aposentado ou pensionista. Por que isso? Porque nós acabamos de terminar o censo e nós anulamos praticamente, acho que 700 aposentadorias e pensões de pessoas que não apareceram. As pessoas que recebiam do erário público e agora nós com o censo previdenciário. Então, se você fazer cada mês de aniversário um recenseamento, você evita no futuro que alguma pessoa que venha muitas vezes a óbito, falecimento,
e às vezes um ente familiar continue recebendo aquela aposentadoria. Então o controle disso é importante para o equilíbrio previdenciário também para o futuro, senão você começa a ter um passivo de pagamentos de pessoas que já faleceram, pessoas que não estão mais, e isso é importante. Então, pensões, nós tivemos casos de pensões que recebem hoje e que foram revistas no censo previdenciário. Então, a gente entende que com isso a gente busca, e é uma discussão que além de aqui nós estamos apresentando, mas nós vamos, antes de encaminhar, e a previsão é mês de março, nós vamos apresentar a todos os sindicatos, aos fóruns dos servidores públicos. Então, na hora que tiver o projeto finalizado, nós vamos fazer um encaminhamento junto aos poderes também, porque tem uma participação dos poderes, mas também nós vamos encaminhar isso para a gente buscar, e a gente tem que ter coragem de tomar essas atitudes, porque elas são necessárias para a gente fazer o equilíbrio. Cumprimentar o deputado Beto, o equilíbrio fiscal do Mato Grosso do Sul como um todo. Eu acho que nós é um tripé de ações bem coordenadas, que não vai afetar, e aí vocês podem perguntar, a sociedade. Aqui nós estamos discutindo muitas questões internas do governo, questões administrativas internas, questões de estruturação previdenciária, que nós estamos tratando poderes e servidor público, para a gente buscar o equilíbrio e principalmente para a gente não deixar acontecer com muita responsabilidade aquilo que nós vemos acontecer em alguns estados. Eu acompanhei, vocês devem ter acompanhado, homens e mulheres que contribuíram a vida toda para um sistema de previdência instalado em alguns estados. E aí chegou, aposentou. Teve lá tua parte, tua contribuição, como muitos aqui no Mato Grosso do Sul, que já contribuíram, já estão aposentados, mas existe um fator de risco hoje para o equilíbrio da Previdência. E não é só um fator de risco para equilíbrio previdenciário no Mato Grosso do Sul. Isso é um fator de risco, a Previdência Pública e a privada a nível federal, que é do Brasil inteiro, do setor público que nós estamos discutindo a nível dos estados, e os municípios também. Eu já vi alguns municípios também que já estão debatendo. E por que isso? Graças a Deus, a expectativa de vida das pessoas está aumentando. As pessoas estão vivendo mais. E quando as pessoas estão vivendo mais por uma série de fatores, aí melhorou a questão da medicina, a evolução, melhorou os níveis de tratamento, isso dá uma vida mais longa, graças a Deus, à população brasileira e do nosso estado também, mas isso acaba criando uma distorção do equilíbrio previdenciário nas previdências públicas e na privada também. E por isso que isso é uma discussão a nível brasileiro, a nível nacional. Outros países já passaram, vocês se lembram, nós vimos recentemente, há 7 anos atrás, a França fez uma nova legislação previdenciária, a Grécia, recentemente, há 2 anos atrás, acho que muitos aqui acompanharam uma discussão, e essa discussão hoje está posta no país, tanto na discussão da PEC a nível federal, como na nossa reforma que nós vamos encaminhar no mês de março. Então, finalizado a reforma, presidente, nós vamos primeiro apresentar aos servidores, até porque isso também, aos poderes, porque cada poder também tem sua equação previdenciária, e depois nós encaminharemos junto e fazeremos uma apresentação do todo isso a todos os deputados e as deputadas, para vocês terem conhecimento. Eu entendo que isso é vital, porque esse déficit aqui, isso aqui é o que todos nós pagamos no ano de 2016. Isso é a sociedade sul-mato-grossense que pagou 916 milhões. Projeção 17, 1 bilhão e 100 milhões de reais. E ela é crescente. Se nada for feito, nós vamos chegar a um tempo em que nós não sabemos se o Tesouro tem esse montante em recursos para arcar com o déficit da Previdência no Mato Grosso do Sul. E é por isso que nós vamos buscar essa mudança, essa reformulação. Nós precisamos ter o equilíbrio da Previdência do Estado. E o equilíbrio, ele só virá com essas ações conjuntas. Discutir complementar, discutir o teto, discutir toda essa questão, e isso em mês de março
nós vamos encaminhar o nosso presidente para a gente ter. Isso é uma prioridade, trabalhar com as prioridades. Esse tripé aqui, ele é prioritário dentro do planejamento que nós fizemos para a gente manter realmente o equilíbrio fiscal do Mato Grosso do Sul como um todo. Aqui não é a coisa do executivo, aqui é o Estado, somos todos nós. A discussão com a Petrobras, ela é uma discussão também de todos nós. Eu acho assim, é uma sacanagem da Petrobras não avisar Mato Grosso do Sul que ia diminuir o bombeamento pela metade. Isso é uma sacanagem. E nós vamos tentar ao máximo ver o que a gente consegue pelas vias administrativas. Eu não posso, eu não sou gestor da Petrobras, mas no mínimo quando você tem e sabe que você tem um ente federado que recebe os tributos da importação do gás, no mínimo seria prudente, olha, a política de fornecimento de gás da Petrobras mudou para o ano de 2017. Nós vamos bombear só a metade, mas não fechar o duto e não avisar. E isso acaba pegando todos nós do Mato Grosso do Sul de surpresa. Por isso que a gente está fazendo uma gestão. Quero agradecer muito aqui o apoio de todos da bancada federal, que nós já tivemos uma reunião, da bancada estadual e dos poderes também, que todo mundo está sendo solidário na causa. E essa causa é do Mato Grosso do Sul. Ela não é do governador e nem só do governo, é de todos nós, porque nós vamos tentar, pelo menos, diminuir um pouco essa equação dessa perda enorme aí, que isso impacta realmente negativamente as finanças e o equilíbrio do Mato Grosso do Sul. Bom, eu acho que não fui tão demorado nessa apresentação, eu quero agradecer muito a presença de todos aqui, agradecer aos chefes dos poderes aqui, na Assembleia, doutor Divoncir, doutor Paulo Passo, doutor Valdir Neves, doutor Fábio, agradecendo pela presença. Nós vamos ter essa discussão, é uma discussão aberta. A partir de hoje à tarde, a PEC e a questão administrativa vai ser encaminhada depois de uma reunião que nós teremos com todos os deputados e os líderes, né, para fazer uma apresentação. A gente encaminha a Assembleia Legislativa e nós estamos abertos aí aos esclarecimentos e às dúvidas que vocês possam ter. Eu acho que, encerrando aqui, eu quero agradecer aos poderes e acho que aí a gente fica com a imprensa para tirar as dúvidas aí, algumas informações complementares que os senhores e as senhoras quiserem. Muito obrigado pela presença de todos.